Privilégio. Nós vamos ter um testemunho, palavra. O ensino hoje vem através de um testemunho, de uma família. E esse testemunho é muito precioso para mim. Já fazem anos que nós estamos ensaiando para ele acontecer, né? Então, eu quero que vocês recebam com todo carinho o presbítero José Luiz e a sua esposa Valéria e o Jonathan também. Não sei quantos virão aqui à frente nesse momento, mas recebam com carinho, por favor. Vamos lá? Deixe-me orar por você. E nós temos os versos para você, viu? Pai querido, eu peço, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa usar agora José Luiz de maneira, Pai, sobrenatural. Santo Espírito, coloca palavras, esclarece a mente, aquilo que Ele preparou, e melhor, venha acontecer aqui em nosso meio, e que nossos corações e mentes sejamos tocados profundamente pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. O mês passado, todinho, nós tivemos aqui vários personagens importantes aqui pregando aqui nessa igreja. Pessoas que passaram por aqui, que deixaram uma história, que marcaram essa igreja. Foi um mês de festa. Nós estamos celebrando 30 anos, certo? Mas hoje é o dia depois. A pergunta é, e agora, José? E agora, José? Eu tenho uma boa notícia para você. Isaías 43, 9, diz bem assim que, CCP, eis que eu estou fazendo uma coisa nova no meio de vocês. Muitos de vocês aqui passaram por a experiência que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Outros são novinhos, estão rostinhos novos aqui que estão chegando agora. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Na vida cristã, na caminhada cristã, no seu dia a dia, à medida que você vai andando, uma vez que você conhece o Senhor, existem dois tipos de pessoas. Uma que já ouviu ou viu. Ele viu ou ouviu de alguma coisa grande que Deus fez na vida de alguém. E existe o outro tipo de pessoa, que é aquele que estava no meio da circunstância, da situação. Aquele que experimentou o que Deus fez na vida dele. E, assim como na vida cristã, eu vou trazer para vocês aqui 3 indivíduos bíblicos que tiveram essa experiência, que experimentaram uma coisa grande na vida deles. Então, sejam pacientes comigo. Lembre-se, Deus está começando uma coisa nova. Eu não sou a pessoa qualificada, eu sou apenas aquele que se voluntariou e Deus resolveu usar novos. Sabe uma coisa? Hoje eu estou aqui, minha mão está assim, tremenda, as pernas, os joelhos estão assim, balançando. Talvez amanhã seja você, entendeu? Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu sei de uma coisa, Ele vai fazer uma coisa nova. Se vocês quiserem me acompanhar, eu acho que a gente vai ter os textos atrás de mim aqui, para vocês acompanharem. O primeiro deles é o seguinte, Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 15. Nós temos uma coisa lá, o texto ou só a referência? Olha lá, ok. Josué. Josué é um indivíduo que, deixa eu contar uma coisinha rápida aqui na vida dele, para quem não conhece a história. Ele foi o auxiliar de Moisés. Moisés tinha a missão de levar o povo de Deus da escravidão, que eles passaram lá 430 anos, agora estão a caminho da terra prometida. E Moisés, infelizmente, ele não entrou na terra prometida, porque ele vacilou, pisou na bola. Mas, anyway, Josué foi a pessoa escolhida por Deus para dar continuidade àquilo ali. E Josué, ele teve esse privilégio de ser uma dessas pessoas que teve uma experiência única, que a Bíblia conta, e eu nunca ouvi falar de outra pessoa que teve esse tipo de experiência. Vamos acompanhar o texto? O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito,
no livro de Jassá. Não dá para voltar ao versículo 12? Esse é o 13, o versículo 12, temos? Ok. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassá. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, ele não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Deixa esse texto aí, por favor, versículo 14. Eu estava meditando sobre esse texto e eu fiquei pensando a ousadia, a intrepidez de Josué. Ele orou para o sol parar e a lua se deter onde ela estava. E o texto fala que por um dia, quase um dia inteiro, a lua e o sol ficaram parados. O tempo parou. E eu fiquei pensando, aquelas pessoas que estavam ao redor, junto com Josué. Josué aqui era um general. Ele era a pessoa escolhida, que Deus tinha chamado para levar o povo para entrar na terra prometida. O que passou na cabeça daquele que estava do lado dele ali? Que oração é essa? Você está louco, não? Onde já se viu fazer uma oração? O sol parar? A lua? Isso não existe. Mas Josué, ele foi intrépido. E ele orou. E Deus atendeu o pedido dele. Concordam? Louco, não é? Na sua vida, na sua caminhada com Deus, vai ter momentos que você vai ter que ser como Josué. Você vai ter que ser louco. Aos olhos daqueles que estão ao seu redor. Você vai ter que ser intrépido. Você vai ter que tomar decisões. Eu sei de algumas pessoas que passaram por momentos difíceis aqui nessa igreja. E é nesses momentos que Deus age. Quando a situação está feia. Quando não tem mais saída. Quando não tem mais por onde correr. Mas o texto fala lá no versículo 14. Ele fala bem assim, ó, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E eu quero dizer para você hoje aqui, qualquer que seja a sua situação, o Senhor não desistiu, Ele não virou as costas e Ele continua na batalha com você. Amém? O nosso próximo indivíduo, ele encontra-se lá no versículo, no capítulo 5 de Tiago, versículos 17 e 18, por favor. Elias era homem, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. Outro indivíduo, que eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Aqui nós temos um profeta, Elias. Um homem que tinha a missão de trazer Deus até o povo, ou levar o povo até Deus. E de repente, ele se encontra numa situação lá que praticamente Israel inteiro, era um momento difícil para a nação. Tinha virado as costas para Deus. E Elias, ele chegou e Deus colocou no coração dele, de ele fazer diferença. Um indivíduo, no meio de uma nação que estava totalmente com as costas viradas, tinha esquecido de Deus, que tinha esquecido o que Deus tinha feito no passado, as experiências, os milagres, a travessia do mar, aquilo que Josué tinha feito, esse sol e a lua que tinha parado, eles tinham esquecido disso.
E o rei de Israel, ele chamou o Elias, falou assim, de o perturbador de Israel. Eu espero que um dia você tenha esse privilégio de receber uma crítica como essa, de ser o perturbador de onde você está, da sua nação, da sua casa, do seu trabalho, do seu ambiente que você vive. Não sei, mas que Deus possa usar você e você, sem medo, fazer como Elias fez. Orar ao Senhor. Uma oração que parou a natureza. 3 anos e meio. Não choveu. Por que Deus atendeu essa resposta, essa oração de Elias? Deus tinha um propósito único. Era para que o povo se lembrasse, para eles soubessem quem era Deus, quem era o Senhor de toda a terra. Quem era que tinha o controle sobre o sol, sobre a lua, sobre a chuva, sobre toda a criação. Se vocês quiserem ler o texto dessa história depois, vocês entram lá em 1 Reis, capítulo 17, até o 18, se eu não me engano, conta a história todinha dessa linda passagem. É uma das minhas preferidas. No final, só para resumir para vocês aqui, quando ele orou de novo, que ele mandou a chuva, ele fez um desafio. Antes da chuva chegar, ele fez um desafio. Ele apareceu depois de 3 anos e meio, ele estava sendo caçado pelo mundo inteiro, o FBI, o CIA, estava todo mundo atrás dele. Mas não conseguia encontrar ele, porque Deus cuidou dele durante esse tempo todo. Mas quando ele voltou de novo, ele se apresentou diante do rei, e ele chamou o rei e falou para ele assim, vamos fazer um teste aqui. Pega os seus profetas, na época tinham 450 profetas de Baal, e mais outros 400 lá, que eram de todos os tipos lá. E ele chegou e falou assim, vamos fazer um teste aqui, vamos oferecer um sacrifício a Deus. E ele propôs que botasse um altar, e cada um dos seus profetas orassem, e que o Deus dele mandasse o fogo para consumir o altar dele. E o texto fala que eles levaram a manhã inteira, orando, pedindo a Deus, o Deus dele, né, para que mandasse fogo. Eles começaram a entrar em desespero, começaram a se cortar e tudo, oferecer sangue, e era uma coisa louca. E nada aconteceu. Para resumir, eles não conseguiram. Então, Elias, ele chegou e fez o altar dele, mandou fazer, ele preparou o altar, ele fez um rego assim ao redor. Lembra-se, tinha 3 anos e meio que não chovia. De onde ele arranjou essa água, eu não sei, mas ele arranjou a água para encher, jogar em cima daquele sacrifício que ele tinha feito ali, a água encheu aquilo ali de uma maneira que chegou a ficar esburrando. E depois ele mandou botar de novo, mais água, aquilo estava encharcado. Então ele falou, Senhor, para que saibam que o Senhor é Deus, faça descer fogo sobre esse altar. E o texto fala que naquele momento, o fogo veio e consumiu aquele holocausto ali, e lambeu toda aquela água que estava ao redor. Então o povo reconheceu, o Senhor é Deus. Eu quero que vocês saibam, Deus quer que você saiba, que Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Eu estou aqui hoje, falando para vocês, porque o pastor Mark, ele estava aqui, e ele falou uma palavra que eu nunca tinha pensado. Ele falou bem assim, que um dia, aos olhos do Senhor, são como 1000 dias. Você está aqui hoje, se você, aos olhos do Senhor, não é um dia. A sua vida é apenas um dia. Aliás, são algumas horas aos olhos do Senhor. Entende? Então, quando ele falou assim, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração.
Então, o que ele estava falando é apenas o seguinte, que Deus fala nesse texto é o seguinte: durante a sua vida, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. A vida cristã é uma caminhada. Não é os domingos só que você vem aqui para a igreja. Não é o domingo que você vem na quinta-feira, você vem em reunião de oração. É uma caminhada. Se hoje, durante a sua vida, você que é jovem, você que está já um pouquinho mais de idade avançada, como o pastor Renato, é uma caminhada. Keep in mind, ok? Lembre-se, ok? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. E foi essa palavra que o pastor, que Deus me trouxe aqui, para me lembrar, entende, do que ele começou essa caminhada comigo. E foi então quando ele me trouxe no coração o desejo de estar aqui, para trazer essa mensagem para você. Quero que você saiba de uma coisa: se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus é Senhor. Ele fala que os nossos dias foram escritos antes de nenhum dele ainda existir. Aliás, o salmista, ele fala bem assim que ainda no ventre da minha mãe, quando eu era ainda substância sem forma, ele já me conhecia, assim como ele conhecia você. E ele fala que os nossos dias foram escritos antes de um deles existir. Então, se você está aqui hoje, não é por acaso. Amém? Outro indivíduo. Esse é uma figura. Toda vez que eu olho para essa história, eu penso para ele assim, esse é dos meus. Mateus 14, versículos de 25 a 29. Vamos ler comigo, por favor. Alta madrugada. Só para vocês lembrarem uma coisa, aqueles outros dois textos eram no Velho Testamento. Ok? Agora nós estamos no Novo Testamento. Aqui já é uma coisa nova, uma nova aliança. Lembre-se, eis que estou fazendo coisa nova. Ok? Isso é para você, CCP. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quantos aqui já andaram sobre as águas? Quem aqui já viu alguém andar sobre as águas? Imagina comigo aqui. O texto fala que eles estavam, se você voltar lá o texto um pouquinho atrás, ele fala bem assim, que eles estavam num barco, que existia uma tempestade, era de madrugada. E a coisa estava feia para o lado deles lá. E, de repente, eles veem um vulto lá. E a primeira sensação deles foi: é um fantasma. Jesus falou assim: calma, não temas, sou eu. Jesus falando. E Pedro falou assim: Senhor, se és tu, me chama, para que eu vá ter com o Senhor. E Jesus falou assim: venha. Hoje tem um chamado para cada um de vocês aqui. Vamos andar sobre o sobrenatural. Vamos caminhar. Algo novo Deus está fazendo. E eu espero que você não seja aqueles que ficam criticando. Vamos parar de pensar aqui um pouquinho. Naquela época existiam 12 discípulos de Jesus. Estavam os 12 dentro do barco. Pensa comigo. Quando Pedro falou bem assim: Senhor, se és tu, me chama para que eu ande sobre as águas.
Qual foi a reação dos 11 que estavam junto com ele? Se você estivesse lá, o que você falaria para Pedro? É loucura. O Henrique não sabe nem nadar, né? Como é que ia fazer, Henrique? Gente, a realidade é essa mesmo, é loucura. O que Pedro estava falando era loucura. Nunca, antes, nenhum homem tinha andado sobre as águas. Ninguém tinha tido essa experiência. Mas Pedro, ele se dispôs. Ele levantou e ele falou: Senhor, se é tu, me chama e eu vou. E Jesus falou: venha. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Sabe qual foi o problema de Pedro? O único problema? Ele esqueceu. Jesus foi assim: não temas. Não temas. Para você caminhar na vida cristã, você caminhar com Deus, você não pode ter medo. Principalmente nos dias que nós vivemos hoje. Onde para você dizer: eu creio, eu carrego uma Bíblia comigo, eu sou cristão, eu creio na pureza, eu creio no casamento, eu creio no relacionamento, eu creio na palavra que Deus fala, você tem que ser forte e corajoso. Não é para covarde. E Deus está falando para você hoje aqui nessa manhã. Ele está falando bem assim: eis que eu estou começando uma coisa nova. Que lado você vai estar? Você vai estar como os discípulos, só observando? Ou você vai ser como Pedro? Como é que você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que viu ou ouviu alguém comentar? Ou você quer ser aquele que tem a experiência com Deus? A escolha é sua. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não tem coisa mais gostosa no mundo que quando você tem essa experiência com Deus. Você sabe por que o Josué, ele não teve medo de orar para que o sol e a lua parassem? Porque ele já tinha tido, primeira coisa, ele tinha ouvido. Deus já tinha feito uma promessa lá atrás dos antepassados dele. Para Abraão, Isaac e Jacó. Ele tinha prometido que ele ia dar aquela terra para eles. E um pouco antes ele chegou para Josué diretamente e falou bem assim: não temas, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo. E onde você botar a planta do seu pé, é terra sua, é terra santa. Da mesma forma que Deus falou para Josué, e Josué lembrou, e Pedro esqueceu, eu espero que vocês não se esqueçam jamais. Deus fez uma promessa. Eis que eu estou começando uma coisa nova. O passado você já bem, tem essas histórias aí que a gente está acompanhando aqui. E tem uma história além. Eu vou contar para vocês uma história que Deus me deu o privilégio de participar. Essa história me veio porque eu estava comentando com o Jonathan sobre esses dois indivíduos, esses três indivíduos. E aí, quando eu estava no meio da história, contando para ele sobre Josué, sobre Elias e sobre Pedro, Deus me trouxe memória. Ele falou assim: você tem uma história. E o Jonathan, ele é parte dessa história. E quando o pastor Mark estava falando aqui, Deus me trouxe a memória. Essa história é parte da CCP. Essa parte é tua CCP. Nós estamos aqui hoje porque muitos de vocês passaram noite orando, reunião de oração. Quantas vezes vocês intercederam por nós? Oraram pelo Jonathan, que vocês nunca, nem tinham visto. Oraram por mim, pela Valéria.
para o processo. E eu quero dizer para vocês hoje, CCP, Deus é fiel. E hoje a gente está aqui porque o Senhor era conosco. Ele é conosco. O Senhor é com você. O Senhor continua o mesmo. Amém? Mas eu quero que você lembre uma coisa, tudo para vocês aqui. 1 Coríntios, versículo 26 a 29. Por favor. 1 Coríntios 1, 26 a 29, não temos? Okay. Esse texto fala bem assim que, se você puder acompanhar, se alguém tiver aí, eu não vou abrir o texto, não, vou falar só aqui de memória. Ele fala bem assim que Deus não escolheu as coisas sábias desse mundo, nem as mais fortes, nem aqueles nobres, mas Ele escolheu as coisas simples. Ele escolheu as fracas. Ele escolheu aqueles que não tinham conhecimento nenhum, aqueles que eram nada. Para quê? Para envergonhar aqueles que são. Loucura diante dos homens. Loucura para o mundo. Mas Deus é Deus. E Ele resolveu escolher aqueles que não são. E aqui na frente hoje está alguém que não é. Mas para falar para vocês daquele que é. Jesus Cristo. Então, veja bem. Aqui começa a história. Vamos lembrar de uma coisa só. Todos eles, esses indivíduos que eu falei aqui, eles tiveram uma coisa em comum. Todos eles ouviram de Deus. Ou ouviram diretamente, ou eles ouviram, lembraram que Deus tinha falado no passado. Mas a voz audível chegou a eles, entende? Todos eles ouviram. E é aí que começa a história toda. Deus continua falando. Ele não acabou a história com aqueles 3 indivíduos. Nós estávamos aqui, nessa sessão aqui, numa reunião de oração, no ano de 2001. Estava eu e a Valéria. Não, Valéria? Oi? 2000? A gente tem uma discrepância de data. Mas o bom, sabe o que é? É que um dia, aos olhos do Senhor, não faz diferença. Amém? O fato é que nós estávamos aqui, numa reunião de oração, no local certo, na hora certa, no dia certo, no tempo de Deus. Amém? E quando a gente estava aqui, naquela fase, nós estávamos passando por um momento bem difícil. A Valéria tinha tido 2 miscarriages, ela perdeu 2 babies. E o desejo maior do coração dela era ser mãe, e eu ser pai. E estava difícil, estava complicado, entende? Mas a gente não entendia. E eu lembro do caso de Ana, lá, se vocês levam o Velho Testamento lá, Deus ouviu a oração de Ana. E da mesma forma, Deus continua ouvindo a oração das quantas Anas estiverem por aqui dentro dessa CCP. Aquela Ana lá, Deus ouviu a oração dela também. Então, o que Deus fez? Deus nos traz uma revelação. Quem que Ele usou? Pastor Renato. Pastor Renato foi a pessoa que Deus usou para trazer a revelação. Nós estávamos sentados aqui, final da oração, o pastor Renato chegou para mim e para a Valéria e falou assim, eu preciso falar com vocês. E aí eu virei para a Valéria e falei assim, o que você aprontou? A primeira pergunta que veio, e ela virou para mim e falou assim, não, você deve ter feito alguma coisa errada.
Mas a boa notícia, sabe o que é? É que Deus não olha para os nossos erros. Certamente eu tinha muita coisa errada na minha vida. E Valéria, eu que o diga. Mas Deus é bom. Deus, Ele não se importa com isso, entende? Ele pega você do jeito que você é, do jeito que você está, na situação que você está, e Ele começa a fazer uma obra em você. Lembre-se, eis que estou fazendo uma coisa nova no vosso meio. Amém? Para não perder o fio da meada, eu tenho que acompanhar aqui. Essa revelação, pastor Renato foi uma pessoa incumbida. Ele chegou para mim e falou bem assim, olha, para mim, para você, falou assim, olha, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou uma pessoa sensacionalista. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Enquanto a gente estava orando aqui, o pastor Renato falando, corrige depois, pastor, se eu estiver errado. Ele falou bem assim, eu tive uma visão. Deus me mostrou um baby no seu colo e apontou para mim. E ele falou bem assim, eu tenho um tempo desse baby. Por que eu digo que é 2001? Porque ele falou bem assim, até o final desse ano, para o Natal, foi o que o pastor Renato falou, para o Natal, vocês vão estar com essa criança no colo. Para ser o Natal, tinha que ser naquele ano. Eu não lembro a data, quando foi isso, não sei se o pastor lembra. Na minha mente foi início, finalzinho de inverno, início da primavera. Mas eu não lembro as datas. Mas Deus tinha uma data para se realizar, se concretizar isso. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. No dia de Thanksgiving, naquela época do Thanksgiving, a gente estava aqui de novo na reunião de oração. E as coisas começaram a mudar. Deus começou a agir. Só que antes disso, essa promessa aí que levou um tempo aos nossos olhos, o tempo aos olhos humanos. E é o tempo mais difícil que tem. É quando você começa a questionar. Quando você começa a perguntar a Deus. Cadê o Senhor? Onde é que está tu? E esse é o momento que eu pedi a Valéria para vir aqui. Lembre-se, eis que estou fazendo uma coisa nova, CCP. E Deus vai chamar um de vocês aqui para vir aqui também. A Valéria está aqui agora porque é o tempo dela. Ela é sábia. Ela consegue resumir as coisas melhor do que eu. Eu não gosto de falar na frente, viu, gente? Estou bem nervosa. Mas, para resumir, acho que o que ele quer que a gente fale aquele ano de espera foi um ano difícil. Nós tentamos várias coisas em termos de tratamento médico e tentamos 2 adoções privadas que foram muito difíceis. A gente envolveu bastante tempo, dinheiro, e não deu em nada. Então, quando chegou o Thanksgiving, o pastor tinha falado Natal, e eu não estava grávida. E chegou o Thanksgiving e nada. Aí eu lembro que nós recebemos uma chamada em casa da sobrinha dele, que é enfermeira no hospital em Vitória, e ela falou, né, que tinha uma pessoa que queria dar o neném. E eu falei, eu não vou mais ao Brasil, porque eu estou cansada de sofrer. Eu criei na promessa do pastor, mas não via jeito. Aí o Zé Luiz falou, não, eu vou. Eu falei, eu não vou, não quero mais sofrer, e ele foi sozinho. Eu até nem dei a mensagem, o Ricardo, quando ela ligou primeiro, logo para ele, porque eu estava tão desacreditada, mas, eventualmente, ele viu o papelzinho lá em casa, e, enfim, ele foi ao Brasil sozinho, e os primeiros 2, 3 dias lá não foram muito positivos, né? Ele foi visitar essa moça. Então tá, anyway. Eu não sei o que você quer que eu fale direito. Mas da dificuldade, da dor, da decepção. Foi muito difícil, foi um período muito difícil, né? E, anyway, para chegar ao final da história,
que a hora está adiantada, o Senhor é fiel. Eu não sei se é isso que ele já vai falar, já estou adiantando, mas o Jonathan veio para ficar com a gente no dia 23 de dezembro. Né, 2 dias antes. Então, Deus é fiel, é só isso que eu... Foi um ano difícil. É lógico que, às vezes, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Nunca que eu pensei que ia ser dessa forma, mas Deus trabalhou e Ele é fiel. E Ele cumpriu a promessa dEle. Amém. Eu vou tentar ser breve aqui. Tem muita essa história. Eu quero que vocês lembrem uma coisa para vocês. Tem 15 anos de história que a gente está vivendo. Essa é uma caminhada que a gente está acompanhando com o Jonathan. Mas nesses dias lá, logo que eu fui no Brasil, Deus usou algumas pessoas. A primeira delas foi... Primeiro já tinha usado o pastor Renato para revelar. Eu e a Valéria caímos na besteira pensar que Deus estava usando outras pessoas e acabou nós entramos pela sarjeta e levamos prejuízo, dor, sofrimento, decepção, desespero, choro, lágrima, despesa, dinheiro, tudo que você imaginar. Mas o plano de Deus, ele se cumpre independente da sua... Você quer ajudar Deus, você não precisa, isso que eu quero dizer para vocês. As pessoas que Deus usou, a minha sobrinha, ela trabalhava no hospital lá. E quando ela ligou lá para casa, ela falou para a Valéria que tinha uma moça que estava grávida e que ela estava com 19 anos e ela ia ter o 3º bebê dela. E que o pai dela tinha falado de maneira nenhuma, entende? Você não vai ficar com essa criança, você vai dar para adoção. Foi aí que a minha sobrinha entrou na história. E foi aí que Deus começou a agir. Quando eu ouvi essa história, eu cheguei em casa de madrugada, eu vi era de noite, já era quase meia-noite, estava na reunião aqui na igreja, e a Valéria estava, nesse momento, estava muito sofrida, e ela não queria nem comentar, nem falar sobre o assunto. Mas quando eu falei para ela, que ela me contou que a minha sobrinha tinha ligado e falado dessa história, aí eu falei assim, o quê? E você me disse, porque ela estava deitada de manhã cedo, eu falei assim, me conta essa história, o que é isso? Aqueles 4 números de telefone. Resumindo, ela falou assim, não é nada não, foi a sua sobrinha só que ligou. Aí eu virei para ela assim, e você disse que não é nada? Aquele foi o momento. Quando Deus colocou aqui, ó, eu virei para ela e falei assim, eu vou ao Brasil. E ela disse, você está louco? Você está louco? E eu falei para ela assim, eu posso estar louco sim, mas eu vou ao Brasil. A página virou. Liguei para minha sobrinha, aliás, consultei o pastor, falei para o pastor o que estava acontecendo, e falei com ele, pastor, eu estou sentindo o desejo de ir no Brasil, o que o senhor me diz? Ele falou assim, você tem a minha bênção, vá em paz, o Senhor é contigo. Então eu liguei a Marília, vários de vocês conheceram, tinha uma senhora que trabalhava aqui, a Marília, e ela trabalhava na BACC. Falei com ela, imediatamente ela conseguiu uma passagem para mim. Liguei para minha sobrinha e falei para ela que eu estava indo no Brasil. Ela, não, tio, por favor, não vem, por favor, tio, que a moça sumiu. E agora? E agora, José? Ela falou assim, não venha porque não tem bebê, a moça sumiu. E eu falei para ela bem assim, Ana Paula, quero que você saiba de uma coisa, eu estou indo no Brasil, não é por causa da moça, eu estou indo no Brasil porque Deus colocou no meu coração que Ele tem algo especial. E quando eu cheguei lá, foi uma loucura. Primeiro dia, um banho de água fria. Primeira notícia que eu soube que a adoção era de 2 anos a 6, de 2 a 6 anos. E o lugar que eu fui só tinha menina. E Deus falou, não tem nada a ver aqui. No dia seguinte, Deus usou outra pessoa, a amiga da Ana Paula, que me levou para um outro lugar. E foi onde eu encontramos o Jonathan. E quando eu estava lá, aí comecei a contar para essa moça, e ela perguntou sobre o Jonathan e tudo, eu fui e ela perguntei para ela o que seria necessário. Aí ela falou bem assim, você conheceu o Jonathan? Aí eu falei, não, que isso era em Vila Velha, e eu fui para Vitória, estava sob a jurisdição de Vitória e tudo. Fazer a história simples. Ela chegou e falou assim, olha, volta lá
e vê o Jonathan. Tem o Jonathan e um outro rapazinho lá, o William. Vai lá e olha os dois. Eu falei, mas por que o Jonathan? Ela falou assim, não, porque é um processo que já está bem adiantado. E vai ficar muito mais fácil. Aí eu voltei lá. Quando eu voltei lá, estava lá o Jonathan. E eu voltei para a Ana Rita e falei bem assim, vamos, o que é necessário? Aí ela me deu uma lista de coisas. Eu liguei para a Valéria, e a Valéria começou a agir e deu a lista de documentação, ela apareceu lá. Eu sei que no dia 16 de dezembro, a gente já estava com toda a papelada pronta, com a Valéria, tudo que eu tinha exigido, e o processo já aprovado lá. E no dia 23, o Jonathan chegou lá em casa, só que ele foi entregue nos braços da Valéria. Porque ela que chorou, não foi eu. Mas tinha uma coisa só que eu não posso deixar de lembrar, é o seguinte, que a Ana Rita, que era assistente social lá do Juizado de Menores, ela falou bem assim, tem uma coisa que eu não entendo. Esse menino, o Jonathan, o processo dele já está aprovado há alguns meses. E ele teve 2 chances de ser adotado. Ele podia ter ido para a França ou para a Itália. Na última hora, as 2 famílias desistiram. Quando ela falou aquilo, caiu a ficha. Deus estava guardando o Jonathan para vir para cá, para a CCP. Deus cuidou durante todo esse tempo. E ele continua guardando o Jonathan. E eu tenho o privilégio de poder caminhar com ele. E a CCP é parte. O Jonathan é um fruto da CCP. Agora eu só quero uma pergunta para vocês, só para encerrar. O que teria acontecido se o pastor, quando ele teve aquela visão, se ele não tivesse me contado essa visão? Qual seria a história? O que teria acontecido comigo, com a Valéria e com o Jonathan? E com a CCP? Será que a gente ia ter essa história para a gente contar aqui e experimentar e lembrar que eis que estou fazendo algo novo? Pastor Renato. Eu me lembro naquela reunião de oração, porque é alguma coisa, como eu disse para eles, né? Eu falei, isso é algo que eu tenho muito receio de fazer profecias ou falar palavras assim, saber convicção de Deus. Então, isso é extraordinário, mas era claro. Há muitos de vocês que eu já conheço há bastante tempo, outros que estou começando a conhecer. Eu não tenho aqui nesse momento uma profecia para você em relação a algo tão específico, mas há algo que é uma palavra profética que já está tão clara. É que Deus conhece você, Ele sabe dos seus anseios, Ele sabe do seu desejo de uma vida completa, aqui e depois da morte. E Ele está tão envolvido, tão interessado, que Ele já deu esse recado de muitas maneiras. E que recado é esse? É que Ele te amou tanto, que Ele já deu o seu Filho. Jesus Cristo já foi à cruz para abrir o acesso a essa vida sobrenatural agora e eterna com Ele. Da mesma maneira que foi preciso da minha parte ter a confiança de falar, da parte deles foi necessária a confiança de receber. Deus tem uma promessa para você. Ele quer fazer você andar no sobrenatural hoje e no porvir, como nós falamos, depois da nossa morte aqui na terra, vida eterna com Ele. Então essa palavra é com o seu nome. Eu sei que o tempo está avançado, mas vamos fazer isso. Eu queria fazer um convite a você. Vou orar. Vou pedir que nós, por um momento, cerremos nossos olhos, se você só ouça a oração. E logo em seguida, se você quer receber essa presença maravilhosa do Pai que conhece você hoje, e te promete vida hoje e o porvir,
que logo em seguida da oração, enquanto nós cantarmos o nosso último canto, que você venha até aqui o altar, significando, Senhor, aqui olha, eu quero andar sobre as águas das minhas circunstâncias, da minha vida. Senhor, eu quero pedir que o sol pare. Senhor, eu quero... Você entende o raciocínio? Vida completa, abundante, hoje e na eternidade. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Pai querido, obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Obrigado, Senhor, porque as suas promessas, elas não mudam. Seu cuidado conosco não muda, Senhor. E na mesma maneira que o Senhor agiu e está agindo de maneira sobrenatural na vida de José Luiz, Valéria e Jonathan, e na nossa vida, Pai, porque nós somos parte desse milagre. O Senhor também, ó Deus, está realizando e quer realizar milagres na vida de muitos aqui. Então hoje eu oro, Pai, para que haja esse passo de fé, esse vir ao altar e dizer, olha, Senhor, aqui estou com tudo que sou, tudo que tenho, com meus sonhos, os meus desafios, mas eu confio no Senhor, recebo do Senhor a promessa de que eu estou contigo, não temas, e que vida eterna, abundante agora e na eternidade, nos é garantida. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé, irmãos. Nós vamos cantar